Coloca a mão no teu coração. Feche teus olhos. Diga assim: meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração, dó, está disposto, mi menor, a te ouvir e obedecer. Diga pro Senhor: meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Diga: seja onde for, eu irei. Seja onde for, Eu irei. Meu coração está disposto. Põe a mão no teu coração e diga: meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração Está disposto a te ouvir. a te ouvir e obedecer. Seja onde for. Seja onde for, eu irei. Cante. Seja onde Deus está mandando você hoje. Está confirmando o teu coração. Seja onde for, e eu irei. Seja onde for, Eu irei, seja onde for. 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 Eu irei, Jesus, seja onde for. Eu irei, ouvindo a sua voz. Eu irei. Feche os olhos, meu coração, diga, meu coração. Meu coração, bem baixinho, deixa eu ver. está disposto Diga pro Senhor: a te ouvir e obedecer. meu coração, Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. oh, meu coração está disposto a te ouvir E obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir, e obedecer. Seja onde for, eu irei.
seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. seja onde for. Jesus, eu irei. Seja Eis-me onde aqui, for, diga. Eis-me aqui, seja onde for. eu irei. Seja onde for. Eu irei. Seja. Onde for, eu irei. Eis-me aqui agora, diga. Eis-me aqui. Mais uma vez. Eis-me aqui. Aleluia. 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 Abraça seu irmão que está do seu lado. Profetiza sobre a vida dele nesta noite. É só o começo do que Deus quer fazer aqui nesse lugar. É só o começo do que Deus quer fazer aqui nesses dias, amém? Você crê nisso? Amém? Eu vim aqui enviado da parte do Senhor. Amém? Para cumprir um propósito que Deus mandou que eu fosse designado por Ele. Não era para mim estar aqui, irmãos. Essa semana eu fiquei de cama, doente. Tive que tomar injeção. Febre alta. Fiquei na cama. Nem na igreja local a qual eu pastorei eu fui. Mas Deus desejou e nasceu no coração dele essa noite e amanhã para estarmos aqui fazendo algo da parte dele. Por isso ele me deu saúde para estar aqui hoje. Emagreci, totalmente estava debilitado, mas importante é que ele cresça. Amém? Que ele cresça em mim. Que eu não ofereça resistência a ele. E nós estamos aqui para servir vocês. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1. Se você quiser pode abrir sua Bíblia. Se eu não me engano no versículo de número 15. Eu não sei se vocês costumam colocar a Bíblia aqui atrás. Mas a palavra de Deus diz assim. Algo interessante. Que precisa acontecer na sua vida. Vocês estão me ouvindo bem, amém? Me ajudem, porque eu estou com um pouquinho aqui de força na voz. João capítulo 1, verso 14 diz assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, repita comigo, e vimos. Aleluia, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Querido, para que a sua vida seja transformada, a palavra tem que encarnar em você. Talvez você vem para a igreja, você vai nos estudos. Talvez você lê a Bíblia, mas sabe qual que é a diferença? A palavra precisa, o verbo precisa encarnar em você. Ele precisa entrar em você. Sabe por que você entra na igreja e a sua vida é a mesma? Porque isso aqui não passa de um livro para você. Ontem eu conversei com um ateu e a primeira pergunta que eu fiz para ele, você já leu a Bíblia? E ele olhou para mim com o nariz bem em pé, bem orgulhoso, falou de capa a capa. Talvez nem você nunca leu a Bíblia inteira. Mas sabe por que ele não entendeu nada? Porque ele leu a Bíblia do mesmo jeito que ele leu Nietzsche, do mesmo jeito que ele leu os livros dele de filosofia, de sociologia. Mas quando essa palavra ela se torna viva e eficaz, e ela encarna em mim, aí eu vejo a glória de Deus. Eu não sei se você entendeu, a Bíblia está falando, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A Bíblia fala que nós somos transformados de... O que transforma você, a Bíblia diz? De glória. E você é transformado na imagem de quem?
de Deus, de Jesus. Somos transformados de glória em glória, assim pela imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para que nós sejamos transformados de glória em glória, a glória de Deus tem que se manifestar a nós. Nós temos que ver a glória de Deus. Olha aqui para mim, presta atenção aqui, olha, não perde a sua atenção não, por favor. Para que você veja a glória de Deus, a Bíblia é uma equação. Para você chegar no resultado, você não pode perder nenhuma parte. Para você ver a glória de Deus, o que você precisa? Que a palavra de Deus faça o quê? Entre, faça parte de você. Aqui está falando, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vimos a sua glória. Olha para o teu irmão e fala, para você ver a glória de Deus. Não vai ser no movimento. Pode olhar para ele e falar, não vai ser no chu. Não vai ser no mover. Fala, o mover é importante. Mas não é suficiente para transformar o seu caráter. Para você ver a glória de Deus e ela te transformar. Fala para ele. Para você ver a glória de Deus, obedece eu, fala para ele. Obedece, se você me desobedecer, é melhor você ir embora. Se você não respeita o profeta, vai embora. Olha para o teu irmão e fala assim, para você ver a glória de Deus e para ela transformar a sua vida, essa palavra tem que estar embutida, tem que estar viva dentro de você, tem que fazer parte de você. Amém? O que Davi falou? A tua palavra. O que Davi disse? A tua palavra eu fiz o quê? Naquela época tinha Bíblia. Naquela época tinha WhatsApp, Facebook, Bíblia em MP3, Bíblia NVI, Bíblia de estudo, comentário bíblico, dicionário. Não. Mas ele falou, a tua palavra eu vou esconder. Eu vou guardar onde? No meu. Como é que você pega a palavra que é espírito e guarda no lugar de carne? Olha o que Davi está falando. Eu vou guardar no meu coração. Sabe o que ele está falando? Eu vou encarnar a tua palavra, o teu verbo vive em mim. Para eu não pecar contra ti. Para que eu veja a tua glória e seja transformado. Você quer que a glória de Deus pegue você na tua casa? Quantos querem? Você quer que Deus te use na universidade, no seu trabalho? A palavra de Deus tem que ser verdade em você. O povo está cansado de crente que bate no peito e acha que a religião vai salvar. Que por causa de você, que você é crente, você é melhor que todo mundo. Não. Por causa que você serve a Deus, você tem que viver o que está na palavra. Você tem que comprar e tem que pagar. Você tem que ser homem de uma mulher só. Meu Deus. Você tem que ser mulher de um homem só. Você tem que ensinar os seus filhos a respeitar as pessoas. Você tem que falar não para os seus filhos. Você tem que parar de comprar coisas para os seus filhos e deixar uma herança espiritual para eles. Para que o mundo possa ver Cristo em você. Será que você está entendendo? Chega, isso não desce mais na garganta de ninguém. As pessoas querem olhar para você e falar assim, deixa eu ver se tem diferença na vida dele. Deixa eu ver se tem diferença na vida dela. O verbo tem que se encarnar em você. Deus me deu uma palavra para hoje e uma palavra para amanhã. E a palavra de amanhã é o complemento da de hoje. Então eu desafio você que está aqui hoje a estar aqui amanhã, por favor. Amém? Vamos lá? Quantos estão preparados? Apertem os cintos. Amém? 1 João capítulo 5, vamos lá. Por favor, me preste a sua atenção para mim. Eu gastei dias preparando essa mensagem. No leito, doente. Eu estava lá estudando com febre, assim, ó, debaixo da coberta. A minha esposa chegava, ficava olhando em mim. Eu pensei, será que o médico falou alguma coisa para ela? Eu vou morrer, não estou sabendo. Eu falei, por que você está me olhando desse jeito? Ela falou, não, estou te admirando. Porque você desse jeito mesmo, estrurripado, estrapalhado, com febre. Você é um homem de Deus, está estudando a Bíblia. E eu lá com calafrio, falei, não sei se é revelação ou se é febre, mas Deus está falando comigo aqui. Eu acho que não foi febre não, é Deus mesmo. E eu quero trazer essa palavra para você, nessa noite. 1 João capítulo 5. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Ninguém é maior do que o Senhor neste lugar, Senhor. Tu és soberano, meu amado, precioso irmão. Te amo.
Aleluia. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é meu lugar. Doce lugar. Feche os teus olhos e diga: tua presença é meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Doce lugar. Tua presença é meu lugar. Diga: tua presença é o meu, seu meu lugar. Sua presença. Sua presença é meu lugar. Sua presença. Doce lugar, sua presença é o meu. Canta, igreja. Sua presença é lugar. Sua presença, doce lugar. Só não para de adorar. É lá que você deve estar. Só a presença, lugar. Lugar, doce lugar. Diga: só a presença. Deus está nesse lugar aqui, gente. Gente, Deus está aqui. E não é brincadeira não, Ele está aqui. Próximo que chegar aqui para trazer alguma coisa para mim, vai ter também. 1 João 5. Ai, meu Deus do céu. 1 João 5. Oh, Deus maravilhoso. Diga comigo: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. 1 João capítulo 5, versículo 1. Eu queria que você que está com Bíblia e vê se um irmão está sem, chega do lado dele. Essa palavra é muito forte, porque ela é uma denúncia. Eu creio profundamente, não por quem prega, mas não por mim, porque eu não sou nada, mas pelo Espírito de Deus que está neste lugar, sobre a minha vida, mas pela mensagem, que nesta noite haverá uma denúncia. Eu creio que Deus estará colocando as coisas em ordem nas nossas vidas. Que toda síndrome de Lúcifer seja arrancada das nossas vidas. Olha para o teu irmão e fala assim: toda síndrome de Lúcifer seja arrancada da tua vida. Com todo respeito, amém, irmãos? Porque até Jesus olhou para Pedro e falou: arreta-te de mim, Satanás. E você vai entender o porquê disso hoje. Aqui nós lemos 1 João capítulo 5, versículo 1 e diz: todo aquele
que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Nós estamos entendendo como é o processo para entendermos como alguém pode nascer de Deus. Aqui o processo fala que para que você nasça de Deus, você precisa crer em Jesus Cristo. Por quê? Porque todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que é nascido dele. Todo aquele que ama a Deus, que gerou a Jesus, também ama aquele que é nascido de Deus, que é Jesus. Quem que é o unigênito do Pai? Nós acabamos de ler. João capítulo 1, versículo 14. O que? Nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, o primeiro filho que nasceu de Deus. Então a Bíblia está falando, se você crê em Jesus, se você crê em Jesus Cristo, você é nascido de Deus. Porque se você ama Deus que gerou Jesus, você também ama aquele que foi nascido de Deus. E o que isso tem a ver? A Bíblia está falando que para nós termos a paternidade de Deus, nós temos que ser semelhante a Jesus Cristo. Nós temos que viver como Ele viveu. Por isso que Jesus disse, se vocês crerem em mim, vocês farão obras como eu faço. As pessoas entendem isso errado. As pessoas olham para a gente e falam, como que eu faço para mim ser usado por Deus como você? Quem já ouviu isso de alguém? Você que prega, que ministra, quem já ouviu isso? Qual é o segredo para que eu seja usado como você? Qual é o segredo para que ministre como você, que eu toque como você, que eu ore como você, que eu expulse demônio como você, que eu tenha paciência como você, que eu pregue como você? E quando Jesus está dizendo, vocês farão obras como eu faço, Ele não está falando de conceder a nós um poder para que nós possamos nos sentir especiais, não. Quando Ele está falando, se você crê em mim, você fará obras como eu faço, Ele não está querendo dar um segredo para que você tenha o poder como Ele tem de fazer coisas para que você seja conhecido como Ele foi, não. Ele está querendo dizer, se você crê em mim, você vai viver da forma que eu vivi. Você vai fazer as coisas da forma que eu fiz. Você vai ter caráter como eu tenho. Quando você estiver no pináculo do templo e alguém oferecer para você, ó, se você ajoelhado me prostrar, eu vou te dar tudo isso aqui. Você vai fazer como eu fiz. Você não vai se vender. Quantos estão entendendo? É isso que Jesus está querendo dizer. E aqui, já que nós entendemos a primeira parte, agora nós vamos aprofundar. Vamos ler o versículo 18. Aleluia. Eu trouxe aqui essa Bíblia que eu tenho usado, maravilhosa. Quem quiser depois anotar o nome dela, encomendar, comprar uma Bíblia excelente para quem gosta de preparar mensagens. Tenho aprendido muito com ela, palavras-chave. Ela é uma Bíblia que está escrita em português, fiel ao original do Velho Testamento hebraico e o Novo Testamento em grego. Então eu vou ler aqui na versão dela. Primeiro nós vamos ler na versão convencional e depois eu vou ler na versão dela. Versículo 18, capítulo 5, versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, o que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. A Bíblia de vocês está escrita assim? Quantas Bíblias estão escritas assim? Levante a sua mão. Agora eu vou ler na Bíblia original, no texto original em português. Veja só a diferença. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ponto. Nós já acabamos de entender o que é ser nascido de Deus. Perguntas básicas, vamos lá. O que é ser nascido de Deus? Como que alguém pode saber que você é filho de Deus? Você crê em quem? Em quem? Em Jesus. Se você crê em Jesus, você ama aquele que gerou Jesus, que é quem? E também ama aquele que nasceu de Deus, que é? E você faz as obras como a de Jesus. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, sobre ser imagem de Deus. Mas hoje eu preciso voltar para entender o porquê que nós precisamos nos retornar, né? Para ser imagem de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção. No texto original fala assim, olha: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus, o que é gerado por Deus, conserva-se o mesmo. Conserva-se o mesmo. E o maligno não lhe toca. Alguma Bíblia está escrita assim? Levante a sua mão. Então nós vamos usar esta versão. Ali quando está falando no verso 18, nas Bíblias convencionais fala, não vive mais em pecado, Deus o guarda.
Mas na original está falando assim, aquele que é nascido de Deus, que é gerado de Deus, ele conserva-se o mesmo, e o maligno não lhe toca. Então vamos entender, nós já entendemos o que é ser nascido de Deus. Agora está falando o quê? Aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado, ok? E aquele que não vive no pecado e é nascido de Deus, ele conserva-se o mesmo. Ele não muda de acordo com o tempo. Por isso o maligno não lhe toca. O que faz o maligno não tocar nessas pessoas? Ela manter-se a mesma. Por que o diabo não pode tocar em Deus? Porque ele é santo. O que significa ser santo? Ele conserva-se, ele se conserva na posição que está. Por que o diabo não conseguiu convencer Jesus Cristo de sair da posição? Porque ele se conservou, ele se permaneceu o mesmo. Por que lá no deserto o diabo não tocou em Jesus? Por quê? Porque ele não saiu da sua posição. O diabo tentou ele? O diabo provocou ele, sim ou não? Mas o diabo tocou nele? Não. Por quê? Por que o diabo não teve autonomia para tocar nele? Por quê? Responde, eu acabei de falar. Por quê? Porque ele se conservou o mesmo. O mesmo que veio do Deus Pai na terra, ele permaneceu obedecendo a Deus. Ele permaneceu sem se contaminar com as coisas dessa terra. Agora olha para o teu irmão e fala assim, o que dá autonomia, o diabo tocar em você, é quando você deixa de ser quem você era na essência de Deus. Quando você não se conserva na presença de Deus. Quantos estão entendendo? Agora uma coisa interessante. Eu fiquei durante 2 semanas andando na rua, fazendo as minhas coisas. E o Espírito Santo falava comigo, e o maligno não lhe toca. E eu estava para lá e para cá resolvendo tanta coisa, e o Espírito Santo falava, e o maligno não lhe toca. Eu falei, Dani, eu não lembro agora de cabeça, onde está escrito na Bíblia aquele texto, o maligno não lhe toca? E eu falei, chegar lá em casa eu tenho que olhar isso. E Deus começou a falar comigo. E me deu essa palavra que eu estou ministrando hoje sobre a síndrome de Lúcifer. Aqui o texto fala que aquele que é nascido de Deus, ele se conserva na essência, e o maligno não lhe toca. Agora o mais interessante, que eu anotei aqui, sabe o que significa maligno no grego aqui? Eu tive que separar algumas coisinhas assim, não é para mostrar para vocês que eu sou inteligente não, viu? Eu tenho a Bíblia aqui para pesquisar, eu não sei hebraico, não sei grego, não sei nada, tá? Mas eu quero para você entender a palavra. Aqui está falando que está falando do maligno e está falando do maligno tocar as pessoas. Então vamos entender a natureza do maligno. A palavra maligno aqui no grego, no original, sabe o que significa, irmãos? Degenerado da sua virtude original. Porque se a gente lê assim, né? Aquele que é nascido de Deus, que não vive no pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aí você, churuqueita. Aí eu falo, o que você entendeu? Nada. Então vamos entender. Eu sou nascido de Deus. Como que eu sei que você é nascido de Deus? Porque eu creio em Jesus. Como é que eu sei que você crê em Jesus? Porque eu faço o que Ele faz. Como que eu sei que você faz o que Ele faz? Porque eu amo a Deus que gerou Jesus e também amo Jesus que nasceu de Deus. Então eu faço o que Ele faz. Então beleza, você é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus e você faz o que Jesus faz, você tem o caráter que Jesus tinha, você se conserva assim em Deus, você conserva a essência em Deus. E por isso, aquele que é degenerado, aquele que perdeu a sua virtude, aquele que era um anjo de luz e perdeu a sua virtude original, ele agora não te toca. Agora você entendeu? Quem é o diabo? Alguns pintam ele com chifre, com rabo, com tridente. O diabo é um ser criado por Deus, que hoje é degenerado da sua virtude original. O que significa degeneração? Alguém degradado, alguém maltrapilho, alguém que não está na sua condição original que foi criado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não sei se você está entendendo. O maligno é um ser
que foi criado por Deus, mas ele saiu da sua essência e hoje ele é degenerado da sua virtude original. E qual que é a função do maligno? O que ele quer fazer com você? Olha para o teu irmão e fala: degenerar você da sua virtude original. Degenerar você, tirar você, fala para o seu irmão, da posição, da essência de Deus. Fala, ele quer adulterar a essência que Deus colocou em você. Por quê? O nome maligno no grego significa degenerado da virtude original. Quer dizer, ele não é mais o mesmo. Ele também não é mais como no princípio, ele também não é original. E agora vamos entender a outra parte. O maligno não lhe toca. Deus, ele é perfeito. E eu fui olhar no grego também, toca. Eu falei, o que é toca aqui no grego? O maligno não lhe toca. O que significa tocar? De que forma que o maligno quer me tocar? E aí, eu olhei aqui. Tocar no grego é uma palavra que é meio difícil de falar aqui, eu não vou fazer bonito não. É H-A-P-T-O. É como se fosse apto. Essa palavra sabe o que significa? Ferir, atear fogo, deformar pelo fogo. Sabe o que isso significa? A palavra está querendo dizer aqui que você e eu, que temos uma essência em Deus, o diabo, ele perdeu a sua essência em Deus, ele é um degenerado da sua virtude original. E quando fala sobre tocar, significa o seguinte: o diabo, ele quer deformar você através do fogo. Ele quer inflamar com você com fogo estranho. E para que esse fogo deforme você da condição e da forma original que Deus te colocou. Se você pegar qualquer metal, para você dar forma a ele, você tem que levar ele para o fogo. Para ele ficar maleável, tem que levar para o fogo. Então, a palavra tocar aqui no grego significa ferir, atear fogo ou deformar pelo fogo. Não formar pelo fogo, deformar. Repita comigo, deformar. Então esse texto ficou muito claro para mim. Qual é o propósito de Satanás? Já que eu fui deformado, já que eu perdi a minha essência, agora eu quero fazer o quê? Pegar os filhos de Deus, nascidos de Deus, e quero fazer o quê? Deformar eles também. O fogo inflamado que está em mim, que eu inflamei 1/3 dos anjos no céu, vou inflamar também e vou trazer que os filhos de Deus se tornem rebeldes. Quanto você está entendendo? Agora você está entendendo porque a tua alma grita? Você está entendendo porque a tua carne grita? Porque o propósito do diabo, querido, é deformar você da condição que Deus colocou você. É deformar você. E aí você pergunta para mim, que fogo é esse, Diego? Como assim? Aí você vai lá em Ezequiel capítulo 28. Profeta Ezequiel. Abra a tua Bíblia lá. Capítulo de número 28. E nós vamos entender melhor. Eu também vou abrir aqui na outra Bíblia para nós fazermos a comparação. Você vai ler na sua leitura convencional, eu vou ler na outra Bíblia. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Aqui no texto do capítulo 28 do livro de Ezequiel, Deus está entregando uma profecia a Ezequiel contra um governante que se chamava Tiro, ele era um rei. E então Deus começa a falar através do profeta Ezequiel sobre o modelo de governo desse rei. Um governo pagão, que não agradava a Deus. E a partir do versículo de número 13, Deus começa a descortinar através do profeta o espírito que atua por trás desse governante. Toda pessoa que está numa posição de governo, ela tem um espírito por trás dela. Ou o espírito de Deus, ou o espírito do diabo. Quem entendeu?
toda posição de governo. E esse governante, eles eram conhecidos pela riqueza comercial que eles tinham. Estava se tornando um grande império. E então Deus levanta uma palavra contra eles, porque eles estavam sendo influenciados por um espírito que estava agindo por trás do governo deles. E que espírito era esse? O espírito de Lúcifer, do demônio, do querubim. E aí a partir do versículo 13 diz: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, a diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, a obra, presta atenção agora, a obra dos seus tambores e dos seus pífaros estavam em ti, no dia em que foste criado, que foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e estabeleci você no Monte Santo. Repita comigo: eu te estabeleci no Monte Santo. Amém. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eis, pois, fiz sair do meio de ti. O que está escrito aí? Do meio de você eu farei sair o quê? Que vai o quê? Um fogo que vai te consumir. O fogo, quando ele consome, ele faz o quê? Ele pega algo que tem uma forma e faz o quê? Deforma. O que nós acabamos de ler lá em 1 João 5,18? O maligno. Quem que é o maligno? Alguém que foi deformado da sua posição original. Está escrito aqui. Farei um fogo brotado do teu interior e ele vai o quê? Te deformar. O que é isso? Você não terá mais a forma que você tinha antes. Você não terá mais a essência que você tinha antes. E agora esse fogo que deformou Lúcifer e fez ele sair da posição, da essência original dele, é o mesmo fogo inflamado que ele quer usar para fazer o quê? Deformar os filhos de Deus. Quem está entendendo? Quantos estão entendendo? Quem aqui alguma vezinha, nenhuma que fosse uma vezinha só, já sentiu esse fogo começando a queimar no seu coração? Levanta a mão. Agora ninguém levanta a mão, ninguém fala amém, né? Quem já sentiu o fogo dele entrando dentro de você? Eu já senti. Levanta a mão mais alto, senão eu vou me sentir mal. Fala assim: esse fogo estava me deformando. Quem aqui já foi saindo da presença? Quem aqui já foi se achando mais do que era? Jesus olha para os discípulos, os discípulos falam para ele: olha, muitos falam que o senhor é um profeta, que o senhor é Elias, que o senhor é Moisés. Ele vira e fala: e o que vocês falam que eu sou? Aí Pedro: eu falo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí ele falou: parabéns, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o Espírito de Deus. No mesmo texto, um pouquinho para frente, Jesus começa a revelar o plano dele de morrer na cruz, de se entregar pela redenção dos nossos pecados. E Pedro fala o quê? Não, eu não vou deixar isso acontecer com o Senhor, não. Eu vou impedir isso, se for o caso, eu morro contigo, ou eu morro no teu lugar. E Jesus vira para ele e fala o quê? Afasta de mim, porque você não procede das coisas de Deus, mas do homem. Por que Jesus estava falando isso para ele? Jesus está querendo dizer: ó, presta atenção, Pedro. Você está deixando o fogo estranho deformar você. Você acabou de ter uma revelação espiritual e agora está tendo uma contaminação no teu coração. Por quê? Pedro se colocou numa condição espiritual muito acima da qual ele estava. Jesus falou para ele: parabéns, o Espírito Santo te revelou isso.
Mas agora ele dá uma resposta para Jesus sobre algo que o Espírito Santo não revelou. Então por que Jesus falou para ele, parabéns, o Espírito Santo te revelou isso. Não significa que ele já te revelou tudo. Que você está apto para tudo. E aqui diz, porque elevou a sua sabedoria. O que aconteceu com Lúcifer? Ele se colocou numa posição acima daquilo que Deus havia colocado. Ele achou que ele estava acima da... Deus falou para ele, fica aqui. Aí sabe o que ele fez? Se ele fosse um pedestal, vai descer. Sabe quando você fala para o seu filho, fica aqui, você dá as costas, ele faz assim, aí você vira, ele faz assim. Você olha para ele e fala, menino, não põe o pé ali, tá bom. Aí você dá as costas e faz assim. Aí você olha de novo e ele está. Isso é uma síndrome de Lúcifer. É um fogo estranho. Já viu aqueles homens da Bíblia, que tem aqueles nomes bonitos? Fala os nomes deles aí. Nadab, Abiúbe, fala aí dessa. Ofereceu para Deus um fogo estranho. E Deus fez o quê? Não aceitou, eles morreram. O fogo estranho, o que é? É quando, sabe, os fins começam a justificar os meios, né? É quando, por exemplo, vou dar um exemplo das coisas que nós temos visto aí. Quando um irmão para ministrar louvor em tal lugar começa a cobrar 70 mil reais, porque os fins justificam os meios. Nós vamos ganhar uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então justifica cobrar 70 mil reais. É quando eu sou convidado para pregar numa igreja, eu falo, deposita o cachê antes aí, metade, a outra metade quando eu chegar aí. É quando eu peço pelo menos umas 10 toalhinhas, para mim ficar me enxugando, tem que ter o meu nome bordado. A igreja, essa igreja que não é a igreja de Cristo, porque a verdadeira igreja nunca se adulterou. Essa igreja aí que se diz a igreja de Cristo, ela está aceitando esse fogo estranho, esse síndrome de Lúcifer. Ela tem aceitado isso. Esse fogo tem deformado ela. O maligno tem tocado em pessoas dentro da igreja e tem deformado elas. O pastor prega a palavra da verdade, ensina, e a pessoa sai da igreja falando mal. Por quê? Ela não quer ser transformada, porque ela perdeu a sua essência. E o fogo dela, ela quer atear em outros, para também contaminar outros. Tome cuidado. Tome cuidado com os fogos estranhos. Com fogo que deforma a sua mentalidade em Deus. Esse papo, não, agora não devemos mais congregar. Igreja está por fora, vamos reunir em casas. Preste atenção, irmãos. Esse papo, não, se pede muito dinheiro na igreja, então não tem mais dízimo. Dízimo é oferta do Velho Testamento. Preste atenção. Não é porque a palavra está sendo deformada que ela deixou de ser verdadeira. A palavra diz que não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. A igreja de Atos se reunia no alpendre ali de Salomão, em volta, na entrada ali do templo, junto com os gentios misturados ali, porque eles não podiam entrar lá dentro, eles podiam entrar no alpendre ali. E ela também se reunia nas casas. A igreja recebia donativos para fazer a obra. Então tome cuidado, até com os tipos de mensagens que você ouve na internet. Existem pastores que estão aproveitando da situação da igreja hoje para criticar isso aqui que nós estamos fazendo. Como se todos então que estão dentro de um prédio reunidos estão errados. Agora o negócio é as casas. Não é a casa, não é o prédio. Aquela mulher falou, Senhor, cada um fala que é um lugar. Um fala que é em Jerusalém, outro fala que é no Monte de Gerezim. Aonde nós devemos adorar? O Senhor fala, não falo nem que é no monte, nem que é lá, mas eu falo que é chegada a hora que Ele procura verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa se é debaixo de um telhado, se é em cima de uma montanha, se o seu coração está ali na essência, vem adorar que Ele vai receber. O problema da igreja, querido, não é o formato que tem que ser mudado. Vamos para casa, vamos deixar de pedir dízimo, vamos mudar o nome para donativo, porque o povo está com medo de dízimo. Vamos mudar o formato, não vamos fazer
vamos, sei lá, não é o formato, sabe qual é o problema? É voltarmos à essência. Não deixarmos que o maligno nos deforme. Não deforma a nós. Quantos estão entendendo? Não deixe que a síndrome de Lúcifer atinja você. A palavra diz que ele estava lá no Éden. E ele, aqui no original, fala que as pedras preciosas estavam nele. E aqui fala na minha Bíblia, no original, que haviam tambores e pífaros embutidos no corpo dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é loucura não, está escrito aqui na minha Bíblia. O que é tambor? É instrumentos de percussão. O que são pífaros? São instrumentos de sopro. A Bíblia está falando que estes instrumentos faziam parte do corpo dele. Deus embutiu isso nele. E a Bíblia fala que Deus o estabeleceu. Você quer entender o que é estabelecer? É a mesma coisa, o pastor Cristiano levantar aqui diáconos, pastores, igual o pastor Diego Leite, ele coloca, da onde que foi tirado isso? O Cristiano inventou isso. Então ele fala, olha, isso aqui são pessoas que eu estou estabelecendo aqui como governo sobre a igreja. Então ele pega o óleo e ele derrama o óleo sobre a cabeça deles e unge. E fala, está estabelecido aqui os líderes, aqueles que vão estar governando sobre a igreja comigo. Da onde isso foi tirado? Daqui. Então Deus pegou, eu vou mostrar para você, Lúcifer, e ele tinha, o querubim, ele tinha tambores, ele tinha pífaros. E Deus ungiu ele e estabeleceu ele no Monte Santo. A Bíblia está falando aqui, no versículo de número 14, tu eras o querubim ungido. O que é isso? Ele foi o quê? Consagrado, ele foi ungido. O que mais? O que a palavra fala? A palavra fala que ele foi estabelecido. Aqui fala, no versículo 14, eu te estabeleci no Monte Santo. O que é estabelecer? Eu te ungi e falei, agora aqui é a sua posição. Então, por exemplo, na congregação a qual eu estou, eu fui ungido a pastor da congregação. Existem outros irmãos que me ajudam, existem irmãos que estão junto comigo, mas lá eu fui ungido e estabelecido como governo sobre a igreja. E existe uma equipe de governo junto comigo que governa sobre a igreja. Quantos estão entendendo? Então isso é bíblico, irmão? Sim ou não? É. Deus pega então o querubim, diferente dos outros anjos, com um propósito diferente, com uma beleza diferente, com uma essência diferente, unge ele, pega o óleo e unge. A palavra aqui, ungido, no original, é derramar óleo, encharcar com óleo, no original, no hebraico, consagrar. Então Deus pegou óleo e consagrou ele, virou óleo na cabeça dele. Eu vou usar você como exemplo, por favor, vem cá. Então ele pegou o querubim, é só um exemplo, tá? Isso não exerce nenhum poder espiritual sobre a tua vida, em nome de Jesus. E ele derrama óleo sobre o querubim. É isso que está falando aqui. Às vezes as pessoas olham, isso aí o pastor Cristiano está inventando, unção com óleo, está aqui. Tu eras o ungido. O que é isso? Você foi consagrado, destinado somente para isso, para ficar nessa posição. E a palavra ungido no original ali no hebraico é atear óleo, encharcar com óleo. Foi consagrado. Agora você está estabelecido aqui no Monte Santo. E o que tinha no corpo desse querubim? Tambores. Está escrito aqui. O que tinha no corpo dele? Instrumentos de sopro. E ele estava onde? Num altar. Porque ele estava no Monte Santo. O monte é um lugar do quê? Altar. Aonde Deus levou Abraão para oferecer o seu filho? Todos os montes da Bíblia se transformaram no quê, irmãos? Altares. E Deus coloca ele no altar, num lugar alto, para que todos vejam para que ele foi criado e sirva como exemplo. Então os anjos estão ali olhando e adorando ao Senhor. E aquela adoração, ela cria som. E ela cria, o som ele cria o que, irmãos? Movimento. Você já viu que quando o som está muito alto, bate na caixa da bateria, dá aquela vibração? Quem já viu? Então o som, ele vinha e batia lá no monte, no anjo, no querubim, e ele produzia o quê? Sons, tambores, pífaros. Ele era um instrumento de adoração. Quantos estão entendendo? Está escrito aqui, não estou pregando heresia não. Pífaros e tambores estavam embutidos em ti. Então, aquela adoração passava por ele
e ele transmitia um som de adoração que chegava a Deus. Só que aconteceu que o quê? Ele confundiu essa adoração que não era para ele, mas passava por ele e devolvia para Deus, e começou o quê? A reter. O que acontece muitas vezes comigo e com você. Você só é um instrumento. Olha para o teu irmão e fala, você só é um instrumento. Fala assim, tudo vem de ti e tudo volta para ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai. Tudo vem e tudo volta. E ele começou a olhar, e começou a ver. E ele começou a falar, eu sou muito belo. Eu sou muito lindo. Vejam como eles cantam para mim. A Bíblia fala aqui que ele estava lá no Éden. E que Deus colocou ele lá no Monte Santo. Deus estabeleceu. E a Bíblia fala, no dia em que você foi criado, tudo foi preparado. Está escrito isso na sua Bíblia? Olha aí, no dia que você foi criado, tudo foi preparado. Sabe o que significa essa palavra preparado no original? Permanecer em pé, firme e constante. Sabe o que Deus está falando? No dia que eu te criei, e te coloquei, e te ungi, te estabeleci naquele lugar, eu te preparei. Olha aqui para mim, eu te dei força. Eu te habilitei, eu te preparei para que você permanecesse de forma constante, sem nenhuma variação. Olha só que tremenda essa palavra. Aqui no original, foi tudo preparado, está querendo dizer, eu te habilitei para você não ter variação. Você está no lugar alto, mas eu te dei força para você permanecer continuamente em pé. A Bíblia até fala assim, ereto. Uma pessoa ereta, ela pode olhar para baixo? Ela pode olhar para cima? Ela só olha para onde? Para frente. Deus está falando, eu firmei você, eu te estabeleci, eu te ungi. E eu te preparei para ficar ereto, para permanecer. Sabe o que Deus está falando? Eu coloquei você lá para você permanecer. Eu não coloquei para você sair dessa posição. E aí eu me lembro de outra história do Éden. Eu lembro de uma história, olha aqui para mim, que Jesus ia todo final do dia, no entardecer, falar com quem? Com o homem. E sabe como que o homem estava? Vou falar a palavra grotesca, pelado, nu, com a genital para o lado de fora. E ele olhava para Deus e os dois conversavam. Face a face. E Deus falava de tudo para o homem. E Deus tinha relacionamento com o homem. No Éden. O que aconteceu com esse querubim, aconteceu agora também no Éden. E aí, um dia, esse mesmo querubim, deformado da sua divindade, que também quer deformar pessoas, ele quer tocar, o maligno não lhe toca. Quando o maligno toca, ele quer fazer o quê? Eu já expliquei, deformar. O que significa tocar no grego? Deformar pelo fogo. O que significa maligno? Deformado de sua virtude original. Aquele que foi deformado quer deformar você. Fala que não. Fala que não. Nada vai roubar sua glória. Amém? E aí, Adão e Eva estavam lá no Éden. E aí, a Bíblia fala que Deus criou os dois à imagem e semelhança de Deus. Aí a serpente fala assim, ó, aquele que foi deformado, que quer deformar os outros, quer contaminar, vem com a conversinha. É sempre, sabe esses crentes cheios de conversinha? Sai de perto dele. Só não levanta do lado dele agora, para não ficar chato. Mas sai de perto dele. Diga, sai! Porque ele vai te contaminar. Ele vai te deformar. Ele vai te tirar da presença. Mas pastor, aquele menino dos olhos verdes, do cabelo loiro de 1 metro e tanto, eu vou ganhar ele para Jesus. Não vai. Ele vai deformar você. Ele vai usar você e depois vai te jogar fora. Você não vai converter. Fica na posição, minha filha. Fica na posição, meu filho.
E de repente Deus manda uma benção dessa para você. Não essa, né? Essa é minha. Mas igual essa. Amém? Quantos estão entendendo? E aí, Eva e o homem estavam lá. Adão. E a serpente fala: se você comer daquele fruto que Deus falou para você não comer, você será igual a Deus. O que a serpente está falando? O que o diabo está falando? Deus está falando para o homem e para a mulher o quê? Vocês são minha imagem. Vocês são a minha semelhança. Vocês se parecem comigo. E o diabo vira e fala o quê? Não, vocês não parecem com Deus ainda não. Para parecer com Deus, vocês têm que comer aquilo lá. E Deus falou o quê? Para parecer comigo e se conservar nessa posição, vocês não podem comer aquilo lá. E agora a serpente fala o quê? Deturpa, deforma o que Deus falou. Para você parecer com Deus é o contrário, você tem que comer aquilo lá. E o homem e a mulher faz o quê? Come. Aí Deus vem, ele vai aonde? A Bíblia não fala o local exato, mas a Bíblia fala que Deus foi no lugar onde ele sempre estava procurando o homem, e o homem não estava lá. Não estava lá mais. Aí Deus fala: Adão, onde você está? Aí tem gente que eu já vi até pregando, na inocência, achando que Adão está assim. E Deus, aonde você está, Adão? Uma das coisas mais sérias que ia afetar por toda a vida natural, a humanidade. Você acha que Deus vai brincar com uma coisa dessa? Cadê você? Não. Sabe o que significa no original? Quando Deus fala: Adão, onde você está? Não é onde você está no sentido geográfico. Eu não estou vendo você. Deus está falando assim: ó, por que você não está na posição que eu te deixei? Deus não sai para encontrar Adão fora do lugar de encontro. Deus fala: o nosso lugar é aqui. Eu estou aqui. Eu estou me conservando na posição. Por que você não está na mesma posição que antes? Quem está entendendo? Quando está falando onde você está, está querendo dizer: por que você não está na posição que eu te deixei? E porque por isso que você não está na posição que eu te deixei, você deixou de ser aquilo que você era. E ele fala: estou aqui, Senhor. E ele saiu. Por que você está assim, vestido? Quem te fez saber? Quer dizer, quem adulterou a sua essência? Quem te fez ver aquilo que eu não queria que você visse? O que aconteceu com Lúcifer, irmão? Está escrito aqui: exaltou a sua sabedoria. O que isso quer dizer? Ele quis saber mais do que Deus havia permitido. Ele estava recebendo a adoração passava por ele, e ele queria agora saber mais do que Deus permitiu que ele soubesse. E agora ele faz que o homem adquira um conhecimento que Deus não havia permitido que ele adquirisse. Que o homem também eleve o seu coração e busque uma sabedoria fora da sabedoria, fora da área de atuação de Deus na vida dele. Quantos entenderam? O fato de você hoje conhecer o bem e o mal é a fonte, a raiz de todos os males da sua vida. Sabe por quê? Porque era um tipo de conhecimento que Deus limitou para você. Falou: não, esse conhecimento não. Mas eu e você que fomos lá, passamos pela barreira, pelo limite, e tomamos esse conhecimento. Nós fizemos que nem o diabo. Nós tomamos uma sabedoria que não nos foi confiada. Deus falou: eu te ungi, eu te coloquei como um querubim ungido, estabeleci você numa posição, te ungi, coloquei instrumentos maravilhosos, fiz você diferente dos outros seres angelicais. Mas essa adoração não é sua, e não cabe a você entender por que não é sua. Cabe a você obedecer. Deixa eu te falar, meu irmão, não cabe a você entender o porquê. Cabe a você ter um coração disposto a dizer: Senhor, eu quero obedecer. Eu estava conversando com o pastor hoje, e eu vou te dizer, eu posso falar, porque os de fora podem falar. É muito difícil ser pastor nessa geração. Porque o povo fala que quer ser discipulado, quer Deus, mas não quer nada. Você vai começar a tocar na vida da pessoa, a pessoa vai sair da igreja e vai falar mal de você. Porque ela não dá conta de reconhecer que ela não quer mudança. Então ela tem que sair e difamar você. Isso em todo lugar que eu vou acontece. Todo pastor fala a mesma coisa. Sabe por quê? Porque as pessoas querem deformar a palavra, como o diabo, síndrome de Lúcifer.
As pessoas querem saber mais do que lhe foi confiada. Se o pastor falou para você, filha, faça isso, então é exatamente isso que você tem que fazer. Eu não sou autoritário não, mas eu quero ser a imagem de Deus na minha casa. E eu aprendi uma coisa, eu quero conquistar tanto o respeito dos meus filhos, da minha esposa, que quando eu falar para eles, nós vamos fazer assim, eu não vou ter que explicar para eles o porquê. Eles vão confiar em mim e vão obedecer. Porque eles vão reconhecer a autoridade de Deus na minha vida. Se você questiona demais, talvez você está contaminado pela síndrome de Lúcifer. Se você quer saber de coisas que não cabe a você, tome cuidado. Quantos estão entendendo? Uma das coisas que fez que ele caísse, foi que ele elevou-se no seu coração. E outra, que ele quis, né, uma sabedoria além da que Deus confiou a ele. Então ele deformou o relacionamento de Deus com o homem. Ele conseguiu deformar Adão. Quantos estão entendendo? O maligno tocou em Adão. Aquele que foi deformado, deformou Adão. Deformou a terra. Deformou o relacionamento de Deus com o homem. E até hoje, queridos, é isso que ele quer fazer. Sabe por que essa igreja ainda não tomou essa cidade? Porque às vezes tem gente aqui dentro com entendimento deformado. Porque tem gente aqui dentro querendo dar palpite em ministérios, em áreas que Deus não te colocou. O pastor não mandou falar nada disso, é Deus. Eu vim nessa noite com propósito e não vou sair sem falar o que Deus mandou. Meu irmão, se Deus te estabeleceu, te ungiu, te colocou numa posição, e a igreja reconhece isso e o pastor, então ele te preparou para que você mantenha-se em pé. Existem pessoas que um dia, pastor, vamos fazer evangelismo, vamos ganhar alma. Na primeira dificuldade, o que ela faz? Ah, estou com uns problemas pessoal aí, passa para outro irmão que eu não vou dar para fazer mais não. Síndrome de Lúcifer. Deus te estabeleceu lá em cima para você ficar firme. Agora você não permanece. Você não permanece. Eu queria que você respondesse para você, não é para mim não. Você é uma pessoa que permanece na posição? Lembra de Abacuque? Ele era um atalaia. Deus colocou ele em cima do muro para ver a cidade. E qual era o propósito dele? Anunciar quando viesse algum perigo. Só que pela posição que ele estava, que era privilegiada, lá em cima, ele começou a ver os defeitos de todo mundo. Ele começou a ver a vida de todo mundo. Irmão, eu moro num prédio, eu moro no último andar, eu vejo a vida de todo mundo. Eu falo, Deus, tira todo esse espírito de fofoqueiro de mim, em nome de Jesus. Eu vejo quem fuma, quem não fuma, quem sai, quem não sai, quem chega, quem não chega, quem xinga, quem não xinga, eu vejo tudo, quem tem cachorro, quem tem gato. Eu falei, Senhor da glória. Tome cuidado, às vezes a posição que Deus te deu é para guardar e vigiar. Mas você também vai ver muita coisa que você tem que ter estômago para isso. E ele começou a ver muita coisa, muitos problemas. E ele começou a falar, Deus, o Senhor não está nem com nada, o povo faz o que quer. Você aguenta ficar aí? Amanhã você vai ficar sentado também, sei lá quantas horas, né? Dirigindo, né? Então fica aí, tá? Amém? Permanece aí. E aí, o que acontece? Ele fala, eu estou querendo sair da minha posição. Deus falou para ele, olha, eu vou te dar uma visão, uma revelação, mas continua no teu posto. Não foi isso que Deus falou para Abacuque? Fica aí no muro. Por quê? Se você sair do muro, a cidade vai ficar sem sentinela. Meu irmão, existe um ministério que Deus te ungiu, te estabeleceu, que só você pode fazer. Para de olhar para os outros. Para de dar palpite no ministério dos outros. Para de ser inconstante. Uma hora você quer ministério, outra hora você não quer. Depois do carnaval e antes do Natal eu quero o ministério. Mas depois do Natal e até o carnaval, pastor, ó, não esquece de mim. É muito difícil lidar com pessoas inconstantes. Deus quer alguém que foi estabelecido, ungido e permaneça na posição. Amém? Quantos entenderam? Vamos lá, vamos enumerar então. Chega mais perto de mim, por favor. A Bíblia fala, está com a sua Bíblia aberta? Vamos lá então, vamos continuar.
versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos. A palavra perfeito no original lá significa irrepreensível. Deus está falando o quê? Você era irrepreensível. Você era inteiro, íntegro. A palavra irrepreensível ou íntegro vem da palavra inteiro. Sabe o que isso queria dizer? Que ele não tinha um coração, o quê? Dividido. O que é uma pessoa inteira? Qual que é o contrário de inteiro? Metade. Ele não era uma pessoa pela metade. Ele era uma pessoa inteira. Quem está entendendo? Pergunto eu para você, você está inteiro naquilo que Deus colocou? Você está de coração? Ame a Deus acima de, com todo o seu entendimento, de todo o seu, com todas as suas. Nisso que Deus te estabeleceu, te ungiu e te colocou, você está inteiro nisso? Integridade significa ser inteiro. Deus, Ele quer pessoas inteiras. Eu vou casar porque eu sou metade, juntando com ela outra metade eu vou ser inteiro. Não. Vem com essa conversinha fiada, não. As metades da laranja. Não, não vem com o Fábio Júnior, não. Quando você for uma pessoa inteira em Deus, Deus vai te dar uma pessoa inteira em Deus para você também. Adão não foi feito pela metade, Deus foi lá, fez ele só com um tronco, depois fez Eva, não. Deus fez Adão inteiro. E de Adão que estava inteiro, Deus tirou parte da sua carne, dos seus ossos e fez uma mulher inteira. Uma pessoa inteira no propósito de Deus, no casamento. Por isso que tem gente que casa com uns abençoados aí, com umas abençoadas, e o ministério morre. Porque você está casando com um homem, com uma mulher que não quer saber de ministério, só quer saber da metade. Não gosta de trabalhar, não gosta de ir para a igreja, não gosta de servir. Não casa, irmã. Não casa, irmão. O namoro aponta os sinais para o divórcio. Você que não está vendo a sinalização. Você precisa casar com um homem inteiro, mulher de Deus. Homem de Deus, você precisa casar com uma mulher inteira. Vocês que são casados, tanto o homem quanto a mulher, precisam estar inteiros na presença de Deus. Deus não levantou a sua mulher para ficar lavando louça e você ser o profeta, orar e pregar, não. Deus levantou a sua mulher para ser sua intercessora. Deus levantou a sua mulher para ser voz de Deus na sua vida. Se você não falar amém, eu vou arrancar o microfone e vou jogar em você. Deus levantou seu marido para ser um sacerdote. Quantos estão entendendo? Inteiro. Perfeito era, o que é isso? Inteiro, íntegro. Nos teus caminhos. A palavra caminho aqui no original significa conduta. Então a conduta dele era íntegra, inteiro. Amém? Estou acabando já. Até que o dia que foi achado em você iniquidade. A palavra iniquidade é o contrário de justo. Até o dia que você deixou de ser justo, você se tornou injusto. Você sabe o que é a pessoa injusta? É a pessoa ingrata. Quem aqui já foi inteiro com alguém, serviu alguém, essa pessoa foi ingrata a você? Levanta a sua mão. Foi o que ele fez. Você está vendo quantas características eu estou falando aqui? Será que você tem alguma delas ou todas elas? Quem está entendendo? Eu quero que você, eu estou pregando para você fazer uma introspecção. Deus te separou. Deus te ungiu. Deus está falando com gente desse lado aqui. Ó. Deus te estabeleceu numa posição. Deus está mandando eu dizer isso agora. Mas você tem sido inteiro naquilo que Deus mandou você fazer? Você tem sido inteiro. Talvez você está reclamando de oportunidades, mas você tem sido inteiro. Você tem sido íntegro.
Até o dia que foi achado iniquidade, injustiça. Ele começou a olhar e achar que o que ele estava recebendo era pouco por aquilo que ele fazia. Talvez você já sentiu isso? Que o que você recebia era muito pouco para estar fazendo o que você faz? Não estava sendo reconhecido ou reconhecida? E aí diz no verso 17: e elevou-se o seu coração. Elevar-se no original significa auto-exaltar-se. Não, pastor, eu acho que eu estou muito mais preparado do que aquela pessoa ali para fazer isso. Eu acho que o senhor tinha que colocar no lugar dela. A Bíblia fala, por isso que ele abate o soberbo e exalta o humilde. Não, pastor, eu acho que isso aqui não é um time de futebol que você manda uma mensagem para o técnico, eu quero jogar no próximo jogo, eu acho que eu estou mais preparado. Não, isso aqui é um lugar onde manifesta o reino de Deus. Deus estabelece e unge pessoas e coloca elas na posição. E nós não podemos questionar isso. Eu não questiono a posição que Deus te ungiu e te estabeleceu, meu irmão. Por isso não questione a posição que Deus me ungiu e estabeleceu nesta noite aqui. Por isso eu não posso variar. Eu tenho que permanecer. Independente da aprovação dos rostos de vocês ou não. E a Bíblia fala que ele elevou, o que é isso? Ele se colocou numa posição além da que Deus o colocou. Ele falou, não, eu mereço coisa melhor. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. E corrompeste, olha aí na sua Bíblia, verso 17. Corrompeste. Sabe o que significa a palavra corrompeste no original? Danificar, causar dano. Ali ele começou o quê? Ser deformado. Ele causou dano para si mesmo. Danificando-se, saindo da essência, causando dano. Verso 18, pela multidão das suas iniquidades, pela justiça do teu comércio, injustiça do teu comércio, profanaste os santuários. E eu fiz sair de meio de você um fogo que te consumiu, te reduziu como cinza sobre a terra, e os olhos de todos os que te contemplam. Está escrito na tua Bíblia isso? Contemplam. Aqui no original meu está escrito, todos que olharem para você vão discernir isso em você. Deus colocou o querubim, sobe um pouquinho o som do teclado, por favor, numa posição alta, altar, para servir de quê, irmãos? Alguém quer colocar numa posição em cima, é para servir de quê? De exemplo. E Deus falou, ele vai ser um exemplo de como deve ser tratada a minha adoração. Algo muito importante para mim. Só que a partir do momento que ele foi por esses caminhos que eu acabei de pontuar para você, e ele se danificou, ele produziu dano para ele mesmo, ele se deformou do fogo que o próprio contaminou, que saiu do meio dele. Deus falou aqui, agora eu vou te mandar para onde? Para a terra, para baixo. E eu vou te mandar lá para o pó, para a cinza, para que todos lá olhem para você e discernam isso que aconteceu com você. Quando está falando contempla, ele está falando no original discernimento. É a mesma palavra para discernimento. O que Deus está querendo nos dizer? Olhe para o exemplo de quem ele era e de quem ele se tornou, e discernam isso na vida de vocês. Não desejam isso para a vida de vocês. Expurguem de dentro de vocês toda a síndrome de Lúcifer. Em nome de Jesus, meus irmãos. Porque Deus falou isso comigo. Eu estou falando agora contigo. E aí, eu te pergunto. Vem para cá agora. Aonde que Deus estabeleceu ele? Como é que chamava o lugar? Monte Santo. Deus tirou ele do Monte Santo. Jogou ele na terra, deformado, na cinza, para que todos que estavam na terra discernam. Não, eu não quero ser deformado como ele. Eu quero ser um homem, uma mulher que adore a Deus em espírito e verdade. Eu não quero elevar o meu coração. Eu não quero danificar quem eu sou em Deus. Eu não quero saber mais do que Deus quer me revelar. E aí Deus fala, você quer? O lugar está vazio. Como que chama o lugar? Monte Santo. O lugar está desocupado.
E aí então, eu abro a minha Bíblia em Salmos. Já estou acabando, tá? 5 minutinhos. Abre comigo, por favor. Verso 14, olha que lindo. Já que eu vou te honrar, eu vou levar você lá. Tá? Salmo 15. Preste muita atenção, estou acabando. Por favor. Eu sei do horário, mas se tem alguém aqui que merecia estar deitado agora, era eu, mais do que você. E eu estou aqui em pé te servindo. Então come da mesa do Senhor hoje. Come, ó. Sai daqui com o estômago espiritual aí, ó, cheio e com fome para amanhã. Salmo 15 diz: quem, Senhor, habitará no seu santuário? Qual foi a primeira coisa que ele profanou lá, por causa do comércio? Foi profanar os seus santuários. O que são santuários? Ele, quando estava no Monte Santo, o Monte Santo é o exemplo que estabelece santuários onde Deus em todo lugar será adorado. Nos dias de Moisés, Deus liberou um modelo para Moisés estabelecer o quê? Aqui no original fala tabernáculo ou santuário. Estabeleceu para Moisés o quê? Tabernáculo e santuário. Para quê? Para que Deus habitasse no meio do seu povo. Deus habita onde? Deus mora onde? Qual que é o lugar estabelecido de governo de Deus? Lá em cima. Mas Deus fala assim: tem um padrão de adoração que eu quero que seja em todo canto. E aonde se levantar um tabernáculo, um santuário que eu for adorado, eu vou me manifestar lá. E aí também Davi levanta um tabernáculo, um santuário. Ele fala, aqui vai ser proclamação, intercessão. Também fala do tabernáculo de Davi. A Bíblia fala, nos últimos dias levantarei o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo de Moisés era sacrifício de animais. O tabernáculo de Davi era adoração, intercessão e proclamação do reino de Deus. A igreja de hoje em dia tem voltado para o tabernáculo de Moisés, sacrifício, entrega o teu sacrifício, lá. A igreja que Deus quer levantar nos últimos dias é do exemplo do tabernáculo de Davi, proclamando o nome do Senhor Jesus, adorando o nome do Senhor Jesus, intercedendo em todo o tempo pelas vidas. Quem está entendendo? E Davi está falando, Senhor, a perguntinha de Davi, quem vai habitar? Quem vai habitar? Eu sei que o lugar está vazio, eu quero ir lá. Davi, ele era demais, velho. Ele tinha muita revelação, esse cara. Ele era um vaqueiro, irmão. Mas quando ele pegava a harpa, todo mundo que estava possesso por espíritos malignos era liberto. Porque esse homem tinha autoridade. Ele tinha intimidade com Deus. Ele não deixou nada deformar a essência de Deus nele. E quando ele se perdeu e um profeta apontou o dedo na cara dele, ele foi humilde o suficiente para falar, Senhor, tira o trono, tira tudo, mas uma coisa eu te peço, não tira a tua presença, porque a tua presença é a minha essência. Eu não quero ser deformado, eu não quero perder a divindade, a virtude original do Senhor. Você pode ter sido deformado, contaminado, mas deixa eu te falar, há chance para você e para mim, de expurgar toda a síndrome do Lúcifer e falar, Senhor, faz novas coisas. Eu sei que o Monte Santo está vazio, quem que vai habitar lá? Então tem dois lugares, tem o tabernáculo, que é o santuário, e tem o Monte Santo. Eu estou falando do tabernáculo ainda. Então ele está falando, quem vai habitar no tabernáculo? A palavra habitar aqui no grego, no aramaico, significa hospedar-se por um tempo. Porque o tabernáculo não é um lugar de habitação de Deus eterna. É só um padrão de adoração na terra. Isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é só por um tempo, irmãos. Uhul. Isso aqui é só um ensaio. Porque quando ele buscar a igreja dele, nós vamos adorar ele lá no Monte Santo. Lá no lugar que ele tirou o deformado. Ele vai colocar nós lá, irmão. Então ele está falando assim, quem que vai habitar no tabernáculo? Davi falou, eu sei que o tabernáculo é por um tempo. Deixa eu fazer a tua obra na terra. Ele está falando isso, deixa eu fazer, deixa eu te servir. Deixa eu obedecer a sua voz.
O meu coração está disposto a ouvir a tua voz, cumprir e obedecer. Seja onde for eu irei, deixa eu estar no teu tabernáculo por um tempo. Tabernáculo ali, Décio, está falando habitar, a palavra habitar significa hospedar. É só de passagem. Isso aqui, irmão, não é o fim das coisas, é só uma passagem. É Deus só hospedando a glória dele por um tempo. Você não viu nada. Você pode ter visto muito, mas você não viu tudo. Então ele está falando, quem vai habitar o tabernáculo? Deixa eu habitar. Eu quero fazer uma casa. Por isso que ele foi lá e falou, eu quero comprar um lugar, construir para Deus habitar em Jerusalém, habitar em Israel. Por isso que Israel é o que é, irmão. Porque Davi completou essa obra, falou, Deus vai habitar nessa terra. Vai ser passageiro. E não tem como, irmão, quando Deus voltar, Jesus pisar nessa terra de novo, para acabar com tudo, aonde que ele vai pisar? Lá onde o homem comprou um lugar para ele habitar. Ele vai passar lá por último, antes de ir embora de novo. Quem está entendendo? Então ele fala, quem vai habitar no tabernáculo? Aí ele faz outra pergunta. Aí ele fala, quem há de morar no Santo Monte? Aí ele não fala habitar, ele fala morar. A palavra morar no aramaico aqui significa ser estabelecido. Sabe o que ele está falando? Eu sei que teve um cara, Davi ele foi usado na adoração, né? Eu sei que teve um cara lá um dia que estava lá e ele deu umas vaciladas. E ele foi deformado e o Senhor arrancou ele de lá e o lugar está vazio. Quem que o Senhor vai estabelecer naquele lugar lá agora? Só pergunta isso quem é sedento por Deus. Quem que o Senhor vai estabelecer lá? Aí ele começa a falar, aquele que vive em integridade. Olha aí. Aquele que pratica a justiça. Aquele que de coração fala a verdade. Olha aí na tua Bíblia. O que não difama com a língua e nem fala mal do seu irmão. Aquele que não fala contra o seu vizinho e nem faz injúria. Aquele que os seus olhos têm por desprezível o repúdio, mas a honra. Aqueles que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que empresta o seu dinheiro com usuras, nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que deste modo procede, jamais será abalado. Ele faz uma pergunta, Deus, aquele lugar está vazio, Deus. Como que ele sabia disso? E ele fala, quem que vai habitar lá? Eu vou ler na outra versão, ele fala, aquele que anda com sinceridade, que pratica a justiça, que fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem fala mal do seu próximo, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, não muda. Sabe o que significa isso? Mesmo que você dê a sua palavra, depois você fala, meu Deus, eu vou sair no prejuízo. Você vai manter a sua palavra e vai cumprir. Meu pai falava para mim, você é homem, você deu a sua palavra, depois você vê que você vai perder, você vai cumprir a sua palavra. Eu aprendi isso com meu pai. E hoje nós temos visto homens, que as mulheres vão para o gabinete reclamar para o pastor, porque o que ele fala, ele não mantém. Eu estou falando para você, homem agora, não estou falando para mulher não. Você fica escondendo na sombra da tua mulher. Homem, levanta nessa noite em nome de Jesus e toma a posição que Deus te estabeleceu. Deixa de ser mole. Deus quer te estabelecer no Monte Santo, homem de Deus. Para de esconder atrás da sua mulher. Para de ser vítima. Será que você está me ouvindo nessa noite? A sua mulher quer um sacerdote. O seu filho quer um sacerdote. Eu estava no meu quarto orando essa semana, queimando de febre. Não fui no culto, a minha esposa falou, eu vou para o culto cuidar para você das coisas da igreja. Você vai ficar aqui. Fez sopa, deu remédio para mim. E eu olhei com calafrio. Entrei no meu quarto e falei para meus filhos, o que vocês vão... Eu saí do quarto e falei, o que vocês vão fazer? Não vão assistir É muito raro estar assistindo filme lá em casa. Estão lendo Bíblia, orando, brincando. Nós vamos assistir um filme no Netflix hoje, tá bom. O que vocês vão assistir? Eu vi lá um desenho inocente, não tinha nada demais. É um filme de um cachorrinho. Aí eu vi, tudo bem, pode assistir. Meus filhos, eu ensino isso para eles. Eu entrei no quarto e comecei a orar. E eu perdi a noção das horas, eu fiquei mais de 1 hora lá.
lendo Bíblia, orando, vendo essas coisas. E aí eu comecei a ouvir uma canção do cantor Marcos Brunet, que as canções que eu cantei hoje aqui são dele. E essa canção fala: minhas gerações e eu serviremos ao Senhor, adoraremos e estaremos para sempre contigo. Nessa canção ele fala: a minha esposa e os meus descendentes irão servir a Deus para sempre. Não haverá outro tipo de Deus adorado na nossa casa. E na hora que ele começou a ministrar isso, o Espírito Santo me incomodou e falou: vai lá na sala. Desse jeito, vai lá na sala. Eu me enrolei na coberta e eu cheguei na sala. Quando eu cheguei na sala e eu olhei para a televisão, o meu filho estava assim, ó, nem piscava, nem me viram. E tinha um Papai Noel, um outro desenho, não tinha nada a ver com o desenho que eles assistiam. E ele brilhava. E ele olhava para o menino intimidando e falava: o que você vai falar? E o menino tremendo: o que você ia falar? Ele tremendo, e o menino fala: eu acredito no verdadeiro Espírito do Natal. O menino falou. Aí na hora que ele falou isso, todos aqueles duendes atrás do Papai Noel, e o Papai Noel brilhando, mas com aquela intimidação, e o menino com medo, tremendo. Aí eu bati a mão assim, eles olharam para mim e falei: o que é isso? Vocês não estão entendendo. Eu ensino para vocês, eu oro para vocês, um minutinho que eu saí, vocês perderam a noção. Natal representa o que? Eles falaram Jesus. E aparece esse demônio brilhando aí, em forma de luz, intimidando uma criança para falar que ela acredita no verdadeiro Espírito do Natal. Eles, nossa, desligaram a televisão. Eu falei: pega a Bíblia agora. Eu não bati, eu não xinguei. Eu fui sacerdote. Falei: agora eu vou estudar com vocês. Abre a Bíblia em tal livro. De que espírito sois? Abre a Bíblia em tal livro. Nós devemos julgar e discernir os espíritos. Abre a Bíblia em tal livro. Deus deu o dom de discernimento espiritual. Fui ensinando eles a ter discernimento. Falei: nunca mais vocês vão ser enganados. Vocês estão arrependidos? Estão. Então vocês vão orar e vão pedir perdão para Deus. Joelharam, oraram, pediram perdão para Deus. Falei: agora eu vou colocar as mãos sobre vocês, e o Espírito Santo vai revestir vocês de autoridade, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Nunca mais vão ser enganados. Porque esse Espírito aí, ó, por causa desse desenho, ele pode entrar dentro da nossa casa. Eles não queremos isso, papai. Aí eu mostrei: vocês são adoradores. A Bíblia fala que nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade. E vocês estão assistindo um desenho que fala que tem que adorar outro tipo de espírito. E isso Deus não se agrada. E ensinei para eles. Será que você para fazer isso na tua casa? Ou você é crente, tão crente, que não tem tempo de ler a Bíblia para os seus filhos, de pastorear eles? Irmãos, eu não era assim. Deus tem me ensinado a ser assim. Eu não estou falando isso para expor você ou dizer que eu sou melhor que você, não. Estou aqui para dizer que eu quero aprender com você a voltarmos ao caminho do Senhor, da essência, e expurgarmos de nós toda síndrome de Lúcifer. Porque existe um lugar que está vazio e eu quero esse lugar. Eu quero adorar o Senhor. Eu quero que Ele me coloque no Monte Santo, para que todos olhem para mim e glorifiquem a Ele, e que em nenhum momento isso possa contaminar e me deformar. Esses que Deus levantou no Brasil, hoje não tem mais a unção, porque eles foram deformados por causa da riqueza de Mamon. Você escuta as músicas deles, não sente mais a presença de Deus, porque eles foram deformados da sua essência para a qual foram levantados. Deixa eu te falar, o fim não justifica os meios. Em todo o trajeto até o fim do propósito que Deus tem para você, você tem que permanecer irrepreensível. E então, a palavra diz aqui: quem irá morar no Monte Santo? Morar é o que? Estabelecer. E aí, para acabar, Salmo 24. O pastor chegou, olhei para ele, mas ele não fez assim. Falei: ô glória, está fluindo. Eu não estou falando abobrinha aqui, amém? Estou trazendo uma palavra que vai libertar você. Salmo 24 diz, versículo 3. Primeiro ele pergunta: quem vai habitar no tabernáculo? Habitar significa o quê? Ficar por um tempo, hospedagem. O que é o tabernáculo de Deus na terra? Isso aqui é por um tempo. Depois ele fala o quê? Quem irá morar no Monte Santo? Morar significa o quê?
ser ungido e estabelecido naquela posição. Então ele fala, olha, tem um lugar lá, eu quero, quem que vai ser estabelecido? Agora no verso 24, no capítulo 24, do versículo 3, ele fala, quem subirá? Fala comigo, quem subirá? Dá uma risadinha, olha para o teu irmão e fala assim, quem vai subir? Aí isso aqui, olha como é que Deus é lindo. Agora é a última palavra, eu vou acabar. Subirá, não é o Luciano subirá não, subirá aqui, no grego, no aramaico, sabe o que significa? Uma ação ascendente. Que ação é essa? Ser estabelecido. Uma ação, vem aqui, você vai ter que fazer isso, fica no chão. Uma ação ascendente, o que é ascendente? Do chão para cima. Porque ele estava em cima, o querubim, e ele caiu de uma vez por todas. Mas nós que estávamos embaixo, agora de forma ascendente, somos colocados, estabelecidos no Monte Santo. Oh, xarabacanderalabás. Oh, xerecalabalabás. É um privilégio para mim saber que o Deus de toda a glória, mesmo que eu fui deformado pelo fogo daquele que foi deformado, mesmo que eu e você um dia fomos deformados pelo fogo daquele que foi deformado da sua divindade natural, da sua divindade original. Ele fala, olha, para ele não tem jeito não, mas para você, eu quero te levantar e te estabelecer. Isso aqui não, né? Isso aqui é óleo? Ah, achei que era veneno. Estabelecer. E te ungir. E dizer, esteja preparado, esteja firme, esteja ereto, sem variação. Oh, fica aí de pé no teu lugar aí, igreja, e começa a adorar a Deus.